Bom, pessoal, boa noite, dando sequência em nossas aulas. O programa de luz, pessoal. Então, relação positiva, né? Produção de ovos e iluminação. A luz ativa as glândulas, né? Que as glândulas, né, pessoal? As glândulas que liberam os hormônios, né? De crescimento e desenvolvimento sexual. Quando eu falo hormônios, pessoal, hormônio que o próprio organismo da ave produz, igual o homem e a mulher, cada um tem seu tipo de hormônio, né, para a produção de crescimento e desenvolvimento dos órgãos sexuais. Importante para o período de baixa luminosidade natural. Qual que é esse período? Quando a gente entende por quaresma, pessoal. A galinha, torna a repetir, a galinha não é católica. Por que muitas vezes para, né, de ter a postura, né, no sistema de avicultura? Dá queda e o ovo dá uma elevada no preço. Principalmente onde está ocorrendo a troca de pena dessas aves e segundo a luminosidade. Então é o que vai cair aí a produção dessas aves, tá bom? Então vamos entender um pouquinho como é que funciona a liberação hormonal. Então a gente tem a luz e o sistema ocular da ave. A luz emite para o sistema ocular da ave, né? É, por exemplo, que ainda está de dia, né? A luminosidade. O sistema nervoso, pessoal, entende isso e manda direto para o hipotálamo. Chegando no hipotálamo, então, os fatores de liberações dos hormônios. Então, a gente tem a ocitocina pela hipófise posterior, né? E a hipófise anterior, que libera o LH, o FSH, né? E assim por diante. Quando ele é para o sistema feminino, então ali ocorre a liberação dos androgênios, estrogênios, a progesterona e assim por diante. Quando é para o macho, aqui a gente tem os hormônios LH e FSH para o desenvolvimento dos testículos, né? Crescimento da crista, né? E a agressividade. O que é isso, pessoal, de agressividade? Não é que o galo vai ficar bravo, não. É questão da maturidade desse animal. Programa de luz, né, de 16 horas luz, né, 8 horas de escuro. Isso aí também varia de acordo com a região, tá? Aviários aberto, elaborar de acordo com a duração do dia, linhagem, idade, sexo corporal, né, o peso corporal. Para quê, pessoal? Que hora que vai abrir essas cortinas? Quem determina o manejo é o técnico responsável da propriedade, tá? Intensidade luminosa maior que 60 lumens, né, luz, e assim por diante. Olha para vocês ver, pessoal, o cálculo, né, de número de lâmpadas. Então a gente tem o número de lâmpadas, área do piso, ou seja, tantos metros, 50 metros quadrados, vezes luz requerido, o mínimo, tá? Então qual que é a luz requerido mínimo, pessoal? 16. Aí vamos supor que você vai dar 17 ou 18, enfim, né? Vezes a potência da lâmpada dividido pela potência da lâmpada vezes fator. O que seria esse fator de quilowatts, tá bom? Então aqui, ó, fator. Então lá na lâmpada vem quando você compra. Então potência em watts e quilowatts, tá bom? Colocação dos ninhos. Colocar segunda, terceira semana antes do início da postura. Se eu tô sabendo que vai começar na 16ª semana, eu vou colocar ela na 13ª ou 14ª semana, tá? Utilizar materiais diferentes utilizados no piso. Então vamos supor que lá no piso eu estou trabalhando com casca de arroz. No ninho eu vou trabalhar com maravalha ou palha, grama, enfim. Aqui, pessoal, trabalhamos com 4 aves boca ninho. Eu, na prática, trabalho com 5 e funciona super bem. Vistoria diária para retirada das fezes. O que prejudica muito o produtor? É não fazer a coleta direto do barracão e a ave começar a sujar os ovos ou a quebrar ou ter até mesmo ovo faxina que a gente fala.
Desinfecção dos ninhos de 10 em 10 dias, piolhos e carrapato, então a gente tem que fazer desinfecção. A desinfecção é realizada com amônia quaternária, cal virgem ou o desinfetante que você tem aí, né? A base é amônia quaternária, independente se vai ser um Gergon ou enfim, os nomes não importam, o importante é que tenha a base, né, da amônia quaternária. Quando não tem, água e sabão resolve muito, melhor do que deixar sujo. Outro tipo de ninho, pessoal, olha para vocês verem aí, então de caixa. Então a colocação dos ninhos, o mínimo, pessoal, 3 vezes no dia. Então eu vou colocar manhã, tarde, noite, ou então 2 vezes na manhã, 2 vezes à tarde, 1 vez mais à noite, enfim. Então, quando em andares, o primeiro andar não deve ultrapassar 30 centímetros do chão, do piso ao chão, tá bom? Se possível, à noite, os ninhos devem ser fechados, evitando o aparecimento de cascas quebradas ou às vezes, né, a galinha começa a querer dar o choco. A qualidade dos ovos, pessoal, esse vai ser um assunto bem interessante para a gente trabalhar logo à frente, tá? Então, após coletar e acondicionar as bandejas de papelão ou plástico, o ideal seria plástico, né, porque você ainda vai fazer a desinfecção desses ovos, e local seco e ventilado. A classificação dos ovos pelo mercado. Então, a gente tem o jumbo de 65 gramas acima, o extra, né, de 60 a 65 gramas, o grande de 60 a 55 gramas, o médio de 55 a 50 gramas, o pequeno, que é o muito utilizado, é o pequeno, e o industrial. Às vezes a gente encontra até um médio, que é de 45 a 50 gramas, e menor que isso é o ovo industrial, do que 45 gramas. Bom, então o que interfere na qualidade do ovo? Ovos provenientemente de ninhos sujos, renovação da cama dos ninhos semanalmente, se possível, tá? Limpeza a seco, né, de esponja, e ovos sujos lavar em água corrente, evitar o uso de baldes. Por quê, pessoal? Porque eu lavo e não corre mais o risco de contaminação. Então, os ovos coloniais, produto diferenciado, não é ovo caipira, é diferente. O pessoal entende como ovo caipira, tá? Muitas vezes fala, ovo caipira, a gema é mais avermelhada. O que difere isso, pessoal, é a qualidade do alimento que esse animal está tendo, tá? Então, aí o fornecimento de ração balanceado, 80% deve ser ração, o restante, os 20%, né, piquete. Fornecimento, pessoal, de alimentos alternativos 2 vezes ao dia, né, quando não tem pasto. E só dentro do galpão. Errado, pessoal. Quando eu faço alimentação dentro do barracão, eu começo a ocasionar certo tipo de doença, tá? Aí alguns alimentos, o cálcio também ajuda, né, no fortalecimento das aves. O manejo de bebedouro e comedouro é o mesmo. Tá? Então, a produção de ovos com a utilização de recursos existentes na propriedade aumenta as alternativas de produção, possibilitando a melhoria na nutrição e renda familiar. Ou seja, pessoal, isso aqui apenas foi um incremento para vocês aí estarem utilizando nas práticas.